Senhor, meus amados, eu quero neste momento vos trazer uma reflexão da palavra de Deus ao vosso coração, ao vosso entendimento, rogando as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, tua casa, tua família, teu ministério, e que a boa mão do Senhor continue repousada sobre você, livrando e dando a você bênçãos inefáveis da parte dele. Meus amados, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo de número 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penses de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Esta palavra me chama a atenção porque Paulo está falando aqui sobre uma nova vida, um novo homem, uma nova criatura em Cristo. O próprio livro de Romanos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando nós entendemos desta forma, meus amados, nós conseguimos chegar a um patamar de conhecimento do mundo espiritual, em que Deus começa a trabalhar o nosso ser mais íntimo, Deus começa a trabalhar o nosso coração, e nos levar a entender o motivo e a razão pela qual Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando falamos em treva, nós estamos falando no pecado, propriamente dito. Nós estamos falando do inferno, como alguns pensam que, quando nós usamos o termo, e esse termo que nós usamos, trevas, alguns tipificam ou levam para o lado do inferno, de uma alta escuridão. Na verdade, quando nós entendemos esse texto, nós vamos compreender que treva é falta de conhecimento, é falta de luz divina. E por isso que a Bíblia diz que nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Saímos do tempo da ignorância, da falta de conhecimento para o conhecimento das coisas de Deus, das coisas espirituais. Deus nos acende uma luz e passamos, então, a andarmos na luz. A Bíblia diz assim, e o próprio Senhor Jesus expressou essa frase dizendo: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, ou seja, Cristo é a luz deste mundo. A palavra é a luz deste mundo. O verbo, a palavra, são a mesma coisa. O verbo se fez carne e o verbo era Deus. E esta palavra que nós falamos clareou a nossa mente. Tirou-nos do mundo de trevas. Tirou-nos do mundo, meus amados irmãos, de escuridão e nos trouxe a luz de um conhecimento das coisas de Deus. Por isso que nós entendemos que quando alguém aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele sai do estágio de trevas, um estágio de falta de conhecimento, falta de entendimento, e vem para uma luz que lhe dá a ele o norte, o caminho certo que ele deve caminhar e andar. E Paulo faz aqui essa analogia dizendo que
não convém a nós sermos melhor ou sermos mais daquilo que devemos ser. A palavra, no seu texto correto, ela está dizendo que nós não devemos buscar ser mais daquilo que realmente somos, né? Aquilo que Deus designou para cada um de nós. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, e dentro desta capacidade de raciocínio é importante que nós venhamos entender que nós devemos procurar a melhor forma de chegarmos a Deus, a melhor forma de servirmos a Deus. Ninguém é igual a ninguém, embora que seja um corpo, como a Bíblia diz, que nós somos um corpo, mas esse corpo tem vários membros. Aqui a palavra está dizendo isso, que esse corpo tem vários membros e cada membro tem uma ação efetiva, tem uma ação diferenciada um para com o outro. E estas ações destes membros devem ter uma unidade entre elas. Por isso que a igreja torna-se um corpo unificado, porque não estamos puxando para lá, para cá, estamos andando no caminho da retidão, no caminho da luz, no caminho chamado Jesus Cristo. Por isso que nós devemos entender e compreender que Deus nos capacita, cada um segundo a sua benevolência, segundo aquilo que Ele quer, segundo aquilo que apraz a Ele. Deus, assim, nos dá esta capacidade. E eu vejo claramente, meus amados, que na medida da fé que Deus tem nos dado, devemos trabalhar, devemos fazer a obra do Senhor, fazer o trabalho que o Senhor nos condicionou a cada um de nós. Alguns mais, outros menos, né? Alguns Ele colocou algumas coisas mais, outros colocou algumas mais. A verdade é que todos nós iremos um dia nos apresentarmos diante dEle, levando aquilo que Ele nos condicionou, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos proporcionou para nós trabalharmos aqui. Devemos apresentar. Seria como, meus amados, a parábola de Jesus dos talentos. Não importa se você tem 5, se você tem 3, se você tem 1, não importa. O importante é que você possa pegar esses talentos e com eles ganhar outros talentos. Com eles você possa frutificar, aumentar, produzir, fazer com que possa cada vez mais crescer isso no teu coração e na tua vida. É importante entendermos, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Deus talvez me chamou para alguma coisa diferenciada de que você foi chamado, mas isso não quer dizer que eu tenha maior importância do que você. Nós somos iguais em Cristo Jesus, nós temos a mesma função. Às vezes Deus exige um pouco mais de mim, um pouco mais de você. A Bíblia, inclusive, nos diz que a quem muito é dado, muito é também exigido. Mas nós queremos mais, mais e mais, mas nós devemos entender que há uma carga, há um peso sobre os nossos ombros, há um peso sobre nós para que possamos administrar aquilo que Deus tem nos dado. E às vezes Deus não nos dá mais porque nós não teríamos a condição de suportarmos a carga que Ele nos daria. Portanto, Deus sabe os teus limites, Deus sabe os meus limites, Deus sabe o quanto eu posso suportar uma luta, uma dificuldade, um problema, uma tentação. Deus sabe disso, então eu preciso ficar na dispensação. E ninguém, meus amados, deve tentar ao Senhor Deus, dizer, não, eu quero, eu faço. Não, nós precisamos ficar na dispensação do Senhor Deus. E é importante você entender isso. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Somos muitas igrejas, somos muitos crentes. Nessa cidade de São José do Norte mesmo, nós temos muitos crentes, são muitas igrejas, são mais de 50 igrejas diferenciadas que temos nessa cidade. Porém, eu devo dizer aqui de forma muito clara, há um só corpo, há uma só igreja, há uma só escolhida do Senhor. E essa igreja que o Senhor derramou a sua última gota de sangue por ela, essa igreja cujo Senhor edifica
todos os dias e sobre ela derrama a sua graça, a sua bênção. Se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você está muito bem, a graça está sobre você, a bênção está sobre você, a glória de Deus está sobre a tua vida e você vai prosperar, vai crescer e vai ir adiante, porque Deus é contigo. Portanto, meus amados, eu quero deixar esta palavra ao vosso coração. Não queira ser mais daquilo que você é, mas faça segundo aquilo que você tenha condição de fazer, de respaldar e de suportar a carga sobre os teus ombros. Deus sabe a medida que você precisa e que você tem que ter para ter uma vida abundante sobre esta terra. Amém? Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua casa, a tua família, abençoar você, em nome de Jesus. E fique com essa reflexão nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus muito te abençoe, Deus muito te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço à nossa irmã, cujo nós estamos neste momento aqui levando esta palavra para colocar aí na sua página. Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe a tua família, a tua casa, teu esposo. Deus abençoe vocês de forma muito especial. Deus abençoe a sua igreja nesta terra, neste dia, em nome de Jesus.